Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria mais uma vez estar aqui, firme com os senhores para falarmos de direito penal. Como eu gosto de falar de direito penal, eu acho, inclusive, que os senhores já perceberam isso, não é? Bom, nós estamos agora na reta final do princípio da insignificância e, por consequência, também já na reta final dos princípios do direito penal. Provavelmente este é o penúltimo bloco, penúltimo vídeo sobre o tema, certo? Nós vamos tratar aqui da aplicabilidade e num próximo bloco algumas questões de fechamento mesmo do princípio, que eu entendo também serem bastante importantes, tá? Bom, falando sobre aplicabilidade, nós vamos começar tratando aqui, né, evitando de cair em alguns mitos, né? Então vamos botar aqui, é o item 5, né? Aplicabilidade. Aqui está. Meus amigos, duas coisas aqui é importante os senhores saberem, porque se cair em prova, muita gente vai errar. Muita gente vai errar. São duas coisas. Primeiro, aplica-se, olhem bem. Tô ficando sem pincel. Força, meu irmão. Primeira, qualquer delito que seja com ele compatível. E letra B, muita gente se confunde com isso. Não há valor máximo, que é um teto. Vou falar sobre isso agora. Muita gente pensa, pessoal, e por pensar dessa forma, as bancas se aproveitam a título de prova. Muita gente pensa, muita gente acredita que o princípio da insignificância só incide em crimes patrimoniais. E de forma clássica, né, o furto. Uma coisa há razão aqui. Realmente o furto é o exemplo ouro do princípio da insignificância, né? É o parâmetro principal. Mas aí, senhores, quando a banca traz uma outra situação, os candidatos acabam se confundindo, muitas vezes marcando que não se aplica o princípio, porque não é crime de furto, e acaba errando a questão. Não. Qualquer crime que seja compatível vai se aplicar o princípio da insignificância. Aí muitos vão perguntar, professor, mas quais os crimes que seriam talvez então incompatíveis com o princípio da insignificância? Quais seriam compatíveis? Bom, eu vou trazer daqui a pouquinho 13 situações. E dentre essas 13 situações vocês vão ter praticamente todos os casos que nós vamos saber se o princípio da insignificância vai se aplicar ou não vai se aplicar. Certo? Começa por aí. Segundo, muita gente, certo, já entendeu, surgiu boatos, que eu não sei da onde, de que o princípio da insignificância, quando incide em questão de furto, crime patrimonial, não poderia exceder o valor de R$100. Honestamente, não sei da onde isso saiu. O fato, amigos, é que não há valor máximo, não há teto. Vai se aplicar o princípio da insignificância se for obedecido lá os requisitos objetivos do fato, né, a Mari, se for respeitados os requisitos subjetivos quanto ao agente. Preenchido esses requisitos, não importa a quantidade, o valor, vai se aplicar o princípio da insignificância.
ok? Então vamos ter isso em mente, porque isso já é um ponto assim que vai nos ajudar bastante. Bom, agora sim, nós vamos falar sobre questões específicas, situações concretas, e vamos saber se o princípio da insignificância se aplica nesses casos ou não se aplicam nesses casos. Já caiu em prova situações assim, e eu não gostaria que os senhores fossem pegos desprevenidos. Bom, primeira coisa, existe uma situação que não vai se aplicar o princípio da insignificância em nenhuma hipótese. Primeiro, o racismo. Então coloquem aí no caderno, saibam que o racismo não se aplica o princípio da insignificância. Não tem choro nem vela, não vai se aplicar. Segundo, ação de grupos armados. Não se aplica o princípio da insignificância. São aqueles crimes, inclusive, imprescritíveis. A Constituição estabelece como imprescritíveis, logo não são insignificantes. Nesses casos, a Constituição mesmo proíbe a aplicação do princípio da insignificância. Ok? Outra questão, os crimes hediondos da Lei 8.072 de 90, certo? Homicídio qualificado, homicídio simples, extorsão seguido de morte, extorsão mediante sequestro, estupro, estupro de vulnerável, falsificação de medicamento, epidemia com resultado morte, genocídio, porte ilegal de arma de uso restrito e por aí vai. Todos os crimes do rol do artigo 1º da Lei 8.072, bem como os seus equiparados, tráfico ilícito de entorpecentes, tortura e terrorismo. Nesses casos, o legislador constituinte estabeleceu critérios mais rígidos, ou seja, uma punição mais dura para essas infrações. Logo, não é compatível com o princípio da insignificância. Dito isso, vamos agora para as 13 situações. Eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. Eu vou colocá-las na tela aqui. Vou colocá-las no quadro, certo? E nós vamos então começar a falar. Vamos ver se se aplica ou não, ok? Se vai ter aplicação ou não vai. É a aplicabilidade. Eu vou botar isso aqui para cá, assim eu ganho um espaço. Aqui, ó. 5. Aplicabilidade, certo? Vamos lá. 1. Na verdade, A. Crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. B. Crimes contra a administração pública. C. Crimes previstos na lei de drogas. D. Descaminho e crimes tributários. E contrabando.
F, crimes ambientais. G, crimes contra a fé pública. H, tráfico internacional, arma de fogo. I, porte ilegal de munição. J, rádio pirata. K, atos infracionais. L, evasão de divisas. E M, crimes de violência doméstica contra a mulher. Aqui está. Estamos diante, então, certo, das 13 situações que podem marcar presença na tua prova, e nós temos, então, agora que analisar cada uma delas, ver como cada situação se comporta em relação ao princípio da insignificância. Então eu posso dizer a vocês, eu devo dizer a vocês aqui, que cada situação nós vamos ter uma peculiaridade. Em alguns casos, o princípio da insignificância pode se aplicar, em outras situações ele não poderá se aplicar. A gente começa com a letra A, crimes com violência ou grave ameaça. Aquela violência ou grave ameaça ali, meus amigos, é contra a pessoa, ok? Quando se fala nesses crimes de violência ou grave ameaça contra a pessoa, eu sou obrigado a colocar o que aqui? Que não se aplica. O princípio da insignificância. Por quê? Porque, meus amigos, mesmo que seja um clips, mesmo que seja uma borrachinha, a Mari não está preenchida, não tem uma mínima ofensividade, a reprovabilidade é alta, a lesão jurídica é expressiva. Por quê? Porque nós vamos ter ali lesão à integridade física, certo? Lesão à integridade física, ou perigo de lesão à integridade física, e isso não é, certo? Insignificante. E aí é por esse motivo, por exemplo, que nós temos o princípio da insignificância no crime de furto, na apropriação indébita, no estelionato, na receptação. Mas esses crimes não são crimes com violência ou grave ameaça. Então nós não podemos de forma alguma admitir o princípio da insignificância no roubo, na extorsão mediante sequestro, certo? No constrangimento ilegal, porque esses crimes têm violência ou grave ameaça. Ok? Então não se aplica. Crimes contra a administração pública. Aqui, meus amigos, a resposta é, olhem o que eu vou botar, depende. Caraca, colocar depende é cruel. Sei disso, sei que é cruel, sei que é ruim, mas eu sou obrigado a colocar, amigos, que depende. Por quê? Porque nós vamos ter uma regra geral e vamos ter exceção, ok? Para o STJ, Superior Tribunal de Justiça,
Não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Por quê? Porque sempre que ocorrer um crime contra a administração pública, prevaricação, corrupção passiva, concussão, violação de sigilo funcional, qual é o bem jurídico que é atingido também? A lisura, a moralidade da administração. E a lisura e a moralidade da administração pública é bem significante. Tanto que o STJ emitiu uma súmula. Nós temos a súmula 599. Súmula 599 do STJ, que traz um texto interessante, eu gostaria que os senhores soubessem. Vamos botar aqui na tela. Súmula 599. Pouca gente sabe isso, vocês vão saber agora, e eu gostaria que os senhores não esquecessem. Aqui está, direito penal, súmula, crimes contra a administração pública. Vejam o que diz. O princípio da insignificância é o quê? Inaplicável aos crimes contra a administração pública. Então, para o STJ, não tem choro nem vela. É crime contra a administração pública, já era. Não pode se aplicar o princípio da insignificância. Súmula 599. Agora, para o STF, para o Supremo Tribunal Federal, nós temos uma exceção. O STF, ele entende o seguinte: não, de regra geral, nós não podemos aplicar também o princípio da insignificância, igual o STJ entende, súmula 599. Mas tem um caso que é possível, que é quando houver um peculato. O que é o peculato? É se apropriar o funcionário público de algum bem da administração. Vamos supor que esse funcionário se aproprie de algumas folhas de papel. Ora, meus amigos, qual é a importância social disso, a reprovabilidade da conduta, a expressividade? Não tem, certo? Pegar folhas de papel, se apropriar de folhas de papel, 3, 4, 5, da administração pública, o STF entende que nesses casos não tem por que aplicar aqui, certo? A tipificação do peculato, dar 2 a 12 anos de prisão para um funcionário público que faz isso. Isso tem que ser resolvido na esfera administrativa, não na esfera criminal, que é a última ratio, né? Como nós já vimos, princípio da subsidiariedade. Então cuidem isso, cuidem esse ponto. Para o STJ não tem exceção, para o STF tem a exceção do peculato, quando for algo ínfimo, certo? Bom, eu vou apagar agora aqui para ganhar um pouquinho de espaço no quadro. Crimes previstos na lei de drogas, ok? Crimes previstos na lei de drogas, a gente tem que botar o que vocês vão marcar na prova. Na prova, vocês vão botar que não se aplica. E por que não se aplica, pessoal? Porque os crimes previstos na lei de drogas, certo? São crimes de perigo abstrato. Por que perigo? Porque coloca em risco a saúde pública, certo? Coloca a saúde pública em perigo. E principalmente, certo? Vocês têm que entender que a saúde pública não é algo insignificante. Se deram conta disso? Agora, é óbvio
que a gente tem jurisprudência para tudo que é lado. Esses dias, eu estudando jurisprudência, né, pesquisando algumas coisas, eu me deparei com um julgado do STF, em que o STF aplicou o princípio da insignificância a um crime da lei de drogas, que não é tráfico. Tráfico nunca vai se aplicar, certo? Nunca vai se aplicar o princípio da insignificância. Mas é o crime do artigo 28, que é o porte de droga para consumo. O sujeito tinha sido surpreendido com 0,6 gramas de maconha. 0,6 gramas de maconha para o seu consumo. Ele incidiu no artigo 28 e foi condenado a 2 meses e pouco de serviços comunitários. O STF acolheu o habeas corpus e disse que, nesse caso, tinha que se aplicar o princípio da insignificância. Primeiro, pela quantidade da droga. Segundo, que isso não colocaria em risco a saúde pública, apenas o risco ao próprio indivíduo. E o direito penal não pode interferir em riscos inerentes à própria pessoa. Princípio da alteridade, lembram? E nesse caso aplicou então a insignificância. Mas vejam, isso é um julgado isolado. Não é o entendimento que predomina. O que predomina então, senhores, que é o que vocês têm que entender, é que não se aplica o princípio da insignificância em se tratando de crimes da lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, independente do crime, porque são crimes de perigo abstrato em que o objeto, tutelado é a saúde pública. Certinho? Vencemos aqui também, então, a terceira situação. A próxima, muito legal a próxima. A próxima fala de descaminho e crimes tributários, certo? Bom, o descaminho, ele está previsto no artigo 334 do Código Penal. O que é o descaminho? Descaminho, pessoal que gosta de viajar para além fronteira, pessoal que mora na fronteira, já ouviu falar. Descaminho é adentrar no país, por exemplo, adentrar no Brasil, com mercadorias permitidas, ou seja, mercadorias que podem entrar no país, só que aqui dentro, no Brasil, se torna ilegal, porque os tributos não foram recolhidos. Não foram recolhidos os tributos, se tornou ilegal. Isso é o descaminho, certo? Bom, ao mesmo tempo, nós temos também outros crimes tributários, como, por exemplo, na lei de sonegação fiscal, Lei 8.137 de 90, enfim, crimes tributários como o descaminho, ok? Bom, a grande questão é, se aplica o princípio da insignificância ou não? A resposta é depende. A resposta é depende. E quando cai princípio da insignificância fora do furto, o que mais cai são essas situações aqui. Depende do que, pessoal? Depende do valor que não foi declarado. Vejam, não é o valor da aquisição das mercadorias. Por exemplo, se adquiriu 150 mil reais de mercadoria. Não é em cima dos 150 mil que vai se decidir se é insignificante ou não. É quanto de tributo que deveria se pagar em cima dos 150 mil. Bom, se em cima do que se adquiriu, certo? Para o STF, se o valor máximo for 20 mil reais, ok? For 20 mil reais, aplica-se o princípio da insignificância. Aí o princípio vai se aplicar.
Com base no que isso, amigos? Com base nas leis de responsabilidade fiscal. Num primeiro momento, o limite era de 10 mil para se ingressar com a ação de execução fiscal. Então, o que entendia o STF na época? Ora, se até os 10 mil reais não há interesse da administração pública, não há interesse da administração pública em punir o sonegador, aliás, punir o inadimplente, com mais razão não vai ter interesse o direito penal também. Até porque o direito penal ele tem que atuar quando os outros não resolverem. Se não há interesse da administração, não vai ter interesse do direito penal. Depois, aumentou-se para 20 mil reais. E o STF seguiu essa linha e disse, se não há interesse da administração em buscar os tributos que não ultrapassarem 20 mil reais, nós também não temos interesse em punir aquelas pessoas que não declararam mais que 20 mil reais. Então, vamos absolver pelo descaminho, pelo princípio da insignificância. Se deram conta disso? Então, é importante esse ponto, certo? Todavia, para o STJ, o valor continua sendo de 10 mil reais. Por quê? Porque o STJ entende o seguinte, que não é razoável, olha o raciocínio do STJ, não é razoável que o Poder Judiciário fique à mercê e dependa do Poder Executivo para aplicar suas sanções. Ou seja, o Poder Executivo decide qual valor executar fiscalmente, certo? Lá na esfera fiscal. E aí vai vincular, subordinar o Poder Judiciário. Isso não tem sentido, feriria a independência dos poderes. Então, o fato de ter mudado lá na lei administrativa no Poder Executivo para 20 mil, não quer dizer que obrigatoriamente teria que mudar na esfera judiciária. Então, para o STJ, continua sendo 10 mil. E aí, o que acontece? Camarada tinha deixado de declarar 15 mil reais, certo? E foi processado porque na época era 10 mil o teto. Muda a lei, aumenta para 20 mil. Para o STF, essa lei tem que retroagir, absolver o sujeito, porque é 20 mil o teto. Para o STJ, não muda nada. Para o Superior Tribunal de Justiça, a ação deve seguir. Certo? E agora duas coisinhas para fechar esse ponto. Primeiro, amigos, essa regra só serve para tributos federais. Ou seja, tributos da União. Tributos estaduais ou municipais têm que ter legislação própria. Até porque, para os estados e municípios, talvez o valor sonegado não seja insignificante. Concordam comigo? Por esse motivo. E por fim também aqui, é importante cuidar com o artigo que é o 168A, que embora esteja no capítulo dos crimes contra o patrimônio, ele também tem natureza tributária, que é o crime de apropriação indébita previdenciária, que é quando o sujeito deixa de repassar para a Previdência Social as contribuições recolhidas dos funcionários. Não se aplica insignificância, porque a vítima desses crimes não é o Estado. A vítima desses crimes é cada um dos trabalhadores, e para eles não é insignificante. Certo? Cuidem isso. E para fechar o nosso bloco, para fechar aqui, amigos, com chave de ouro, a gente fala do descaminho, do contrabando. Contrabando é diferente do descaminho. Por quê? Porque o contrabando, pessoal,
é a mercadoria que entra ilegalmente no Brasil. No descaminho é mercadoria legal, se torna ilegal aqui dentro. O contrabando é ilegal a entrada. Então eu já adianto a vocês, não se aplica. Não se aplica o princípio da insignificância. Tenham em mente que nesse caso não é um crime tributário. Não é um crime tributário. Quando não se permite adentrar no país mercadorias, é porque essas mercadorias talvez atinjam a saúde pública, atinjam a incolumidade pública, como, por exemplo, trazer cigarros para o país. Então, nesse caso, não vai ter aplicação, certo? Cuidem isso. Teve já um caso num habeas corpus que teve um indivíduo querendo a absolvição pelo princípio da insignificância, porque trouxe poucos pacotes de cigarro. STF disse não. Nesse caso, o bem jurídico é a incolumidade e a saúde pública e ela não é insignificante. Certinho? E assim a gente mata também aqui o contrabando. E a gente tem que seguir agora nas outras situações, mas isso é assunto já para o próximo vídeo, que provavelmente será o último. Aguardo vocês, só clicar no próximo. Um grande abraço, valeu amigos, tchau, tchau.